representando todas as nossas irmãs. Se nós estamos falando de culto de missões, nós estamos falando também do ciclo de oração. E desta forma, nós queremos aí estar ouvindo os nossos irmãos, ouvindo os nossos amigos, tá? Logo após, tem o microfone ali já, cadê os nossos obreiros? Prepara, estamos felizes, né? Pastor Souza, né? Agora é itinerante quase, não prega para todo lugar, mas representando os nossos jovens, hoje eu quero ouvir, ou falar ou cantar, a irmã Jéssica. Nossas irmãs já vão se preparando. Jéssica, cadê a Jéssica? Ah, está ali, né? Jéssica também, juntamente com o pastor Souza, né? Mansueli, o Mateus já estava aqui conosco, né? Estão retornando por um tempo, vai estar conosco, e para nós é uma alegria ter essa família aqui adorando ao Senhor. Então venha louvar o Senhor, ou falar do jeito que o Senhor tocar no seu coração, Jéssica, e as nossas irmãs já vão se postando para logo após estar adorando o santo nome do Senhor, bendizendo o santo nome do Senhor. Ele está presente no ambiente, meus irmãos. O Deus que age aqui é o mesmo Deus que age lá na Argentina. O Deus que age na Argentina é o mesmo Deus que age lá em Macapá. O Deus que age em Macapá é o mesmo Deus que age nas nossas igrejas missionárias. Então louve, exalte, glorifique o santo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Muito tempo que eu não cantava, faz um tempo que eu não canto, mas estou aqui para adorar o nome do Senhor. Você nesse momento, a dor quer te consumir, o medo quer te fazer cair. Desse jeito, o escolhido sempre passa por aperto. A promessa vem mais antes, tem um preço a se pagar, mas o fardo não é maior que tu possas carregar. Sou eu que tiro o choro e coloco um sorriso novo. Eu sou aquele que decreta o início e o ponto final. Não desisti da tua causa, filho meu. Eu sou o mesmo Deus. Renova as tuas forças quando estás cansado. Sou eu quem te dou direção quando estás desorientado. Da tua alma, alegria em meio à dor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu sou aquele que faz o que ninguém consegue fazer. Eu sou o teu alicerce quando tudo quer se romper. Eu sou a água da vida, o pão que alimenta. Dou a última palavra a respeito de você. Eu sou o teu amanhã depois de uma noite de dor. Eu sou a tua esperança quando pensas que acabou. Eu sou fiel para cumprir tudo que eu te prometi. E aquilo que precisas já está em minhas mãos. Eu sou a tua solução. Aquele que decreta o início e o ponto final. Não desisti da tua causa, filho meu. Eu sou o mesmo Deus. Renova as tuas forças quando estás cansado. Sou eu quem te dou direção quando estás desorientado. Eu sou o consolo da tua alma, alegria em meio à dor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor.
fazer. Eu sou o teu alicerce quando tudo quer se romper. Eu sou a água da vida, o pão que alimenta. Dou a última palavra a respeito de você. Eu sou o teu amanhã depois de uma noite de dor. Eu sou a tua esperança quando pensas que acabou. Eu sou fiel pra cumprir tudo que eu te prometi. Tudo aquilo que precisas já está em minhas mãos. Eu sou aquele que faz o que ninguém consegue fazer. Eu sou o teu alicerce quando tudo quer se romper. Eu sou a água da vida, o pão que alimenta. Dou a última palavra a respeito de você. Eu sou o teu amanhã depois de uma noite de dor. Eu sou a tua esperança quando pensas que acabou. Eu sou fiel pra cumprir tudo que eu te prometi. Daquilo que precisas já está em minhas mãos. Eu sou a tua solução. Nunca te deixei. Sou a tua solução. Amém. Aleluia, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nesse momento? Glória a Deus. Então vamos ouvir. Glória a Deus. Pastor Souza. Cadê o homem? Aqui. Fica lá em cima. Eu acredito que quando Jesus voltar vai ser assim também, de surpresa. Eu vim para ouvir a palavra e o pastor nos dá para trazer a palavra. A Bíblia diz que a gente tem que estar preparado, porque Jesus vai voltar e vai pegar muito despreparado. Assim como é que a gente tem que estar preparado como obreiro para pregar a palavra de Deus. Eu gosto de culto de missões, porque eu também sou fruto de obra missionária perpetrada pelo próprio Deus quando visitou a minha casa no ano de 1997. Interessante que Deus visitou a minha casa quando havia gemidos, não quando tinha alegria. E ali ele se revelou através da palavra de Deus, que é viva e que eu creio que ela é eficaz para convencer os corações mais endurecidos que podem ter sobre a face da terra. No dia de 1997, o Mateus era recém-nascido. E a mãe dele, doente, chorou a Deus e eu no mundão, irmã Ana Teresa, perdido, sem Deus no mundo, sem esperança. Só que as lágrimas dela caíram em cima da Bíblia. E ela perguntou para Deus, e quem pergunta para Deus tem resposta. Por que, Deus? Tudo isso está acontecendo. E ela abre a palavra em Êxodo 20, está escrito assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante dela, porque eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas quando ela leu o versículo seguinte dizendo: mas eu faço misericórdia aos milhares, naqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Como diz na pós-modernidade, caiu a ficha. E ela entendeu que os deuses que nós estávamos servindo eram deuses de maldição. Mas o Deus que naquele momento falava com ela era o Deus de misericórdia aos milhares. E assim começou a nossa jornada. Ela profetizou já na minha vida, porque eu não queria esse Deus. Ela disse, assim como Ele falou comigo, Ele vai falar contigo. E Deus, Ele fala onde Ele quer, porque Ele é o dono do universo. Eu fui para uma festividade, uma padroeira do Brasil. Lá naquele templo, o sacerdote estava ministrando e chamou todas as Marias que se levantassem. Levantou um monte de Maria. Ele disse, as Joanas também, e todos aqueles nomes, venham à frente para adorar a imagem da santa. Eu estava lá sentado lá atrás, tinha ganho uma Bíblia do meu cunhado que já era crente, uma Bíblia de crente. E aquele monte de mulher foi lá na frente, e eu lá atrás vendo aquela cena, de repente a minha visão espiritual se abriu. Quem crê ainda em visão espiritual? Se abre a minha visão como um telão. E eu via como multidão indo em direção ao altar que estava o sacerdote. E de repente, aquela imagem estava à direita, aquela multidão se desviava para aquela imagem à esquerda de quem vinha à direita do sacerdote. E o Espírito de Deus falou ao meu coração, dizendo, agora abre a minha palavra. Eu acredito que Deus fala através da palavra, quando a gente está com intimidade com Ele. E eu estava querendo abrir, e a palavra que me foi aberta naquele dia, porque no mundo espiritual não existe coincidência, existe providência. Foi lá no Evangelho de João, no capítulo 4, e o Espírito Santo começa a falar dizendo assim, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu fechei a Bíblia, coloquei debaixo do meu braço, saí daquele templo, voltei para casa e disse, Deus falou comigo. E agora, para onde nós vamos? Vamos para a Universal? Vamos para a Batista? Vamos para a Quadrangular? E ela lembrou, vamos naquela igreja que nós fomos dar carona para o meu irmão aquela vez, e deixamos ela lá na frente. Vamos, era num sábado. Nem sabíamos se tinha culto no sábado, só dissemos, vamos. Mas quando Deus ele quer um negócio com alguém, Ele cria até um culto no sábado. Não sabia de se tinha sábado, como é que o culto nas Assembleias de Deus eram. Peguei meu carro com a minha família, meninos todos barrigudinhos. Chegamos lá, estava tendo uma festa do círculo de oração. Sentamos lá atrás, e aquele pastor, que era de Belém do Pará, foi convidado para o congresso no Amapá. Ele começou a pregar. E parece que quando ele pregou a vida do pastor Souza e da irmã Sueli. Toda a nossa vida. Ao final, ele faz um convite. Quem quer aceitar a Jesus? Claro que a irmã Sueli, que era doente, correu aqui para frente do altar. E foi lá para frente do altar. Eu fiquei com os meninos lá atrás. Ela virou para trás, pastor João. Assim como fosse assim. Ela virou assim para trás e fez assim, ó. Todo mundo olhou para trás. Porque crente gosta de olhar para trás, né, irmão? Vamos apresentar o irmão fulano e tal. Todo mundo olhou para trás. Quando ela fez assim, todo mundo olhou para trás. E eu, com aquela cara de bobão, com vergonha, vim à frente aceitar a Jesus. Irmãos, naquela noite, Deus falou grandemente conosco. E depois, quando chamou novamente à frente para orar pelos enfermos, a irmã Sônia estava lá na frente novamente. Só para os irmãos terem ideia, ela não gosta que eu conte esse testemunho, mas eu vou contar. Ela disse, eu não gosto de contar esse testemunho porque eu tenho outras enfermidades, mas eu vou contar aquela que foi o principal da nossa história. Ela e a minha filha Janaína, mais velha,
tinha uma enfermidade denominada reumatismo infeccioso no sangue. Não tinha cura. A taxa de ASO de ambas estava acima de 400. A Janaína, ela era bem magrinha por causa desse reumatismo infeccioso. Ela tinha, na época, 11 para 12 anos. E quem ia no posto de saúde para levá-la para tomar injeção, uma injeção muito forte, não sei quantas mil unidades, não sei se era penicilina ou terramicina, não lembro mais. Ela ficava com a mão gelada, magrinha, de tomar aquela injeção. E isso traz para nós, pais, dor ao ver os nossos filhos sofrendo. E o médico, ele diagnosticou essa doença na vida da Janaína e disse: ela não vai poder tomar sorvete, ela não vai poder tomar banho de chuva, e lá no norte nós gostamos de tomar banho de chuva. Ela não vai poder tomar banho de rio, e a gente gosta de rio lá no norte, tanto é que o nortista já cresce nadando nas praias lá dos rios. É ou não é, nortistas? Ela não vai poder, ele fez uma restrição geral na vida da Janaína. E ele falou, quando ela completar 16 anos, essa enfermidade vai atingir o coração dela e vai fazer com que ela seja uma pessoa cardíaca. Preste bem atenção, irmão. Foi o médico que falou isso. Então ela vai passar a ser cardíaca com 16 anos. Mas até os 16 anos ela vai ter que continuar tomando essa medicação. E naquela noite de sábado, numa igreja Assembleia de Deus, lá no bairro Santa Rita, em Macapá, quando a minha esposa foi à frente para receber oração, juntamente com a Janaína, Deus falou grandemente ali, dizendo que estava realizando uma cura sobrenatural na vida de ambas. A gente novo na fé não compreende muito estas coisas. Mas antes de a gente chegar naquele culto, a minha esposa aprendeu com o irmão dela que quando a gente fala em espírito, Satanás não ouve. E antes de sair de casa, ela fez uma pergunta para Jesus. Em espírito. E naquela noite, quando aquele pregador pregava, ele falou: tem uma mulher aqui que fez uma pergunta para o Senhor. E o Senhor te responde nesta noite, mulher. E começou a responder para ela. Ela tocou no meu braço e disse assim: Deus fala. Eu disse: o quê? Ela disse: Deus fala. Amém, irmãos? Quem crê que Deus fala nesta noite? Deus bradou do alto, dizendo: eu estou curando nesta noite. Saímos do culto, assustado com tudo aquilo, porque nós chegamos na igreja, não tinha imagem, não tinha anjo, não tinha vela, só tinha flores. O povo cantando alegre. Alguns falavam uma língua diferente. Eu já sabia que era língua estranha, porque eu fui de um movimento chamado Renovação Carismática, que eles imitavam lá esta língua que nós falamos hoje aqui. Entendi depois, porque eu fui batizado com o Espírito Santo depois de uns 5 meses, numa vigília. Eu entendi que a língua que eles falam lá é uma imitação. Eles ensinam a falar línguas estranhas. E saímos de lá, irmãos, maravilhados com tudo. Mas com uma dúvida: será mesmo que Jesus curou? É uma dúvida de qualquer um. Se o médico tinha dito que era incurável, que a Janaína ia ficar cardíaca, que não tinha jeito. Aí fomos para a medicina fazer o exame. E qual não foi a nossa surpresa? Porque eu creio que para os crentes não é surpresa. Mas qual foi a nossa surpresa? Não existia mais enfermidade.
Ele continua o mesmo hoje. Continua falando. Continua curando. Continua fazendo maravilhas. Há poucos dias atrás, eu digo dias, porque a nossa vida aqui é como um sopro. Eu adoeci, sentindo muita dor nessa parte dos rins. Acontece, vou contar novamente. É culto de missões, tem que contar o que Jesus faz. Fui ao médico, ele pediu um exame e ele detectou uma pedra nos meus rins, bem grande. Ele disse: o senhor tem que procurar logo um especialista de cirurgia, porque se esta pedra descer, ele falou bem assim, o senhor está no sal. Assustei, né? Fomos procurar outro especialista. Fomos na Clínica Salve, uma clínica popular. Pagamos uma consulta. Ele disse: eu vou passar um exame mais fino, mais profundo. Nesse ínterim, a irmã Sueli, ela faz um voto com Deus. E ela tem um versículo-chave que ela diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. É Bíblia. E crente que usa a Bíblia é eficaz. Eu faço um voto com o Senhor, eu vou cantar não sei quantos hinos, não lembro mais. Mas o Senhor vai tirar a pedra de tropeço na vida do pastor Souza. Irmãos, aí eu fui fazer o exame já preparando para a cirurgia. Eu já estava preparado para a cirurgia. Para tirar, que eu não queria passar uma dor. Ele disse que a dor é terrível, mais terrível até que mulher que tem parto. Quando nós fomos no outro especialista, pediu o exame, levamos o exame com a pedra, está lá em casa. Não a pedra, o exame com a pedra. Levamos outro exame, não quisemos nem abrir, só fomos pela fé da irmã Sueli, que a minha fé estava lá no zero. Eu já estava preparado para ir para a cirurgia, para a faca, mas ela tem fé. Quando chegou lá no médico, ele abriu o exame, comparou os dois, ele disse: a pedra não está mais aqui. Jesus continua fazendo o que ele sempre fez. Jesus continua falando como ele sempre fala. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Voltei alegre para casa. Aí foi a vez dela. Não sei se os irmãos lembram, ela foi para uma UTI, uma mastite muito grave, uma diabetes muito alta. Ela entrou num coma diabético, passou quase uma semana internada. A médica disse que quando a senhora sentir alguma dor no seio, a senhora corre, porque a senhora está em perigo. Depois que aconteceu isso comigo, veio a prova de fé para mim agora. Ela foi na doutora Lorene, lá perto do Lago das Rosas, na clínica IMO, sentiu uma dor. A doutora Lorene examinou, começou a conversar com ela, como uma psicóloga conversa, dizendo: a senhora tem que estar preparada, porque a coisa aqui não está muito bem, não. E tudo indica que é um câncer. Ela já saiu chorando do consultório médico. Foi chorando lá comigo, e a doutora Lorene passou logo para o outro especialista, na mesma hora, lá naquela clínica, que fez um exame lá, nela, não lembro qual foi, depois tinha que fazer uma biópsia, mas foi primeiro esse exame. E o médico fez, acho que um ultrassom lá, e ele olhou e disse: tem uma coisa ruim aqui. Ela começou a chorar, ele perguntou: por que a senhora está chorando? Ela disse: eu estou chorando, doutor, porque eu tenho asma, tenho diabetes, agora mais essa enfermidade. Que ele disse que era um câncer. Aí ela veio me contar. Faltou só a biópsia, só para confirmar. A mastologista, o médico que trabalha na clínica, nesses exames, todos foram unânimes dizer que era um câncer. Aí eu disse: Senhor, um dia esta mulher fez um voto com o Senhor para me curar.
Agora é minha vez de retribuir para ela. Como a doença é mais grave, o meu voto vai ser maior. Eu vou levar, se o senhor curar esta mulher, a irmã Sueli, eu vou levar ela lá no Rio de Janeiro para contar o testemunho de que o Senhor ainda cura. Vamos fazer a biópsia. Não abrimos novamente. Levamos para a doutora Lorene. Quando chegou lá, ela abriu. Eu creio que Jesus disse: eu aceitei o teu voto. Não existia mais nada. Irmãos, esse Deus é maravilhoso. Uma certa vez eu estava pregando lá em Macapá, novo na fé. Um jovem se levantou, o profeta lá de trás disse assim: homem, faz a minha obra e deixa que eu cuido dos teus. Eu estava com 35 anos, já vou para 62. E continuo fazendo a obra de Deus, pregando a palavra dele, porque ele é fiel. Vou ler só um versículo que meu tempo já acabou. Atos 17. Tomando, versículo 19, levaram ao Areópago dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes, de nenhuma coisa se ocupavam, senão de dizer, ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito Agnostos Theos, Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. Preste bem atenção que eu vou repetir esta noite. Eu vou pregar pouco porque o meu tempo é pequeno, mas é ele quem dá vida. Ele também dá respiração e todas as coisas. Paulo estava escrevendo, olhou no meio daqueles nichos, vários deuses, um panteão de deuses, ali no Areópago. Lá no cantinho, escondidinho, estava escrito Agnostos Theos, que significa Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. Paulo diz assim: este Deus desconhecido, que vós honrais, não o conhecendo. Este Agnostos Theos tem uma história naquela cidade. Uma certa época, uns anos atrás naquela cidade, houve uma grande epidemia. E começou a morrer muita gente. E eles começaram a buscar a ajuda dos deuses daquela cidade. Mas quanto mais ele buscava a ajuda dos deuses daquela cidade, mais as pessoas morriam e ninguém sabia como fazer para que aquelas pessoas não morressem. Então, os líderes daquela cidade, eles procuraram alguém que pudesse ter o oráculo dos deuses. Eles ouviram falar lá em Creta, existe um profeta chamado Epimênides. Esse Epimênides, ele tem o oráculo dos deuses. Mandaram buscar Epimênides até aquela cidade de Atenas. E ali, quando ele chegou, eles disseram: olha, nós já oferecemos sacrifício para todos os deuses, e nenhuma resposta houve dos céus, porque as pessoas continuam morrendo.
Epimênides diz assim: olha, se isso for uma obra do acaso, vamos fazer o seguinte: vocês vão pegar umas ovelhas negras e umas ovelhas brancas, vocês vão prendê-las e deixar que elas tenham bem fome, e depois nós vamos soltar depois de 7 dias. Depois de 7 dias, que soltar essas ovelhas brancas e as negras. Se as ovelhas negras começarem a comer a grama, e as ovelhas brancas ficarem sem fome, sem comer a grama, nós vamos entender que foi uma ação de um Deus desconhecido. Assim eles fizeram. Prenderam aquelas ovelhas. E ao fim daquele período de tempo, eles soltaram. Quando eles soltaram naquela relva verde, as ovelhas negras correram e começaram a se alimentar. As ovelhas brancas, elas arrumaram lugar e ficaram ali, apenas fazendo o seu balido, berrando, na nossa linguagem. E não comeram aquela grama. Epimênides então disse: isso é uma coisa de um Deus desconhecido, que vocês não conhecem, e a ira dele está sobre esta cidade. Façam depressa um altar a este Deus, e sacrifiquem essas 7 ovelhas brancas, para que apague-se a ira que está vindo dele. Assim eles fizeram. Diz a história que a partir daquele dia a praga cessou. Agora Paulo está dizendo para aquela cidade, passado anos, centenas de anos, eles esqueceram daquele Deus, aleluia, já não conheciam mais. E Paulo chega naquela cidade e diz: este altar que está aí é o altar do agnóstos Deus. Ele fez todas as coisas, Ele quem dá vida, Ele quem dá respiração, Ele que fala com a igreja, Ele que levantou os crentes na terra para que continue proclamando a sua palavra. Ele te escolheu não para a morte, mas para a vida. Fica de pé nesta noite. Se você veio aqui para pensar que Deus quer tirar a vida, não, Deus não quer tirar a vida. Ele veio para dar vida e vida com abundância. O que falta é conhecimento desse Deus. O que falta é nós amoldarmos a vontade desse Deus. Nós não conseguimos pelos nossos méritos. Nós não conseguimos porque somos mais bonitinhos. Nós não conseguimos porque nos achamos melhor que os outros. Nós só vamos conseguir as coisas desse Deus quando nós conhecermos a Ele verdadeiramente, como aquele que pode fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Demais, surimi calamahaias. Vivemos um tempo em que as pessoas pensam que o evangelho é brincadeira. Não é. Na parábola da última hora, dos últimos trabalhadores, está escrito que os primeiros tiveram o calor do dia. São os primeiros 100 anos de história com perseguição. Depois veio aquela profecia que foi dada para João sobre a igreja de Esmirna. Mais 300 anos de perseguição depois dos pais da igreja, onde a carta aos Hebreus diz que eles tiveram seus bens expoliados. Antes a perseguição veio do judaizante, depois veio do Império Romano. Eles perderam seus bens, tudo que eles tinham eles perderam e começaram a morar em cavernas. Depois veio o período da hora nona, que foi aproximadamente o ano 1500 da nossa era, onde a igreja anteriormente entrou na era das trevas, na Idade Média, onde os crentes que falavam língua estranha eram levados para as fogueiras e eram queimados porque estavam fazendo heresia. O crente não podia manifestar sua fé porque as cruzadas do catolicismo romano perseguiam e matavam e queimavam na fogueira. Deus levanta Martinho Lutero, no período de 1500,
incendeia novamente a chama do Evangelho. E a igreja chamada protestante, Alamassuri Mikalamanaias. A perseguição continua na Holanda, na Europa. Alguns vêm para os Estados Unidos. No ano de 1900, mais ou menos, e 2, começa o movimento lá na rua Azusa. Um negro começa orando, William Seymour. E a oração dele era para que Deus novamente levantasse a igreja cheia do fogo, cheia da unção, para salvar almas. A oração dele foi ouvida, começou a encher aquele barracão. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Ali 2 missionários são batizados, Gunnar Wingre, Daniel Berg, são enviados pelo Espírito Santo para uma cidade em Belém do Pará, ali debaixo das mangueiras. Quem conhece Belém, tem muitas mangueiras ali na Praça da República. Eles passam fome, mas Deus sustenta eles com mangas. Vem com uma nova doutrina, pregando o batismo com o Espírito Santo. São expulsos da igreja batista, criam a igreja da fé apostólica na casa de uma irmã. Essa irmã, no primeiro culto, é batizada com o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz, coloca o nome da igreja, a Assembleia de Deus. Aleluia! E dali a chama do Evangelho incendeia pelo estado do Pará. Chega ao Nordeste, chega ao Goiás, chega no Brasil. Ainda naquele período, perseguição àqueles missionários, tentaram matá-los várias vezes, e uma vez fizeram uma cilada para eles. Eles iam passando numa estrada de chão, lá nos confins do Pará, e planejaram matá-lo a cacetada. Só que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Eles passaram invisíveis diante daqueles malfeitores. E quando eles passaram, diz a história das Assembleias de Deus, de missionário, que uma onça pegou aqueles homens e devorou. Porque Deus, ele tem compromisso com quem prega o Evangelho. Aleluia! O Evangelho nasce no fogo e não se contenta com fumaça. Evangelho é fogo, é perseguição, mas também a salvação, a batismo, a cura, a expulsão de demônios. Aleluia. Muitas das vezes Deus precisa provar os crentes para que possam se levantar novamente, para que possam pregar a palavra de Deus. Há uma sexta-feira atrás, a irmã Sueli adoeceu, ninguém foi visitar, ninguém orou por ela. Mas por quê? Porque Deus estava provando ela, porque ela tinha feito um propósito de levar folheto. Levei ela em 3 cas, de noite, de tarde, de madrugada, até que no último cais, alguém chegou lá com ela e disse, ora por mim. Aleluia. Uma pessoa tipo um mendigo, ela deu uma oferta para ele, ele disse, eu não quero oferta, eu só quero que orem por mim. Nós oramos por ele naquele dia. Aí o Espírito Santo falou no coração dela, dizendo, foi preciso eu te trazer aqui, para que você faça aquilo que eu já ordenei para a minha igreja. Desde aquele dia, a tempestade passou. Não espere Deus sacudir para fazer aquilo que Ele te mandou. Alebassuri Mikalamanaia. Porque uma sacudida de Deus dói na nossa carne, irmãos. Mas nós precisamos entender quem é esse agnóstos Deus que continua dando vida. Eu quero orar nesta noite por uma pessoa que já chegou aqui desanimada e dizendo, Deus, eu não tenho ânimo, mas não tenho força, não tenho coragem. Mas Deus manda te dizer, ainda que a moenda esteja sendo espremida aí e saindo óleo, mas Deus ainda tem propósito, sim, propósito de vida, para que sejas usada nas minhas mãos, como eu te usei antes. Quero te usar mais nestes últimos dias, porque a igreja precisa te ouvir, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, ouvir o teu louvor, ouvir a tua palavra profética. Assim diz o Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Se falou contigo nesta noite, vem aqui.
Se esta palavra atingiu o teu coração, vem aqui. Se esta palavra te edificou, vem aqui, porque eu quero orar. Eu tenho 1 minuto para orar pela tua vida, 1 minuto para te abençoar, 1 minuto para te dizer: a obra continua, a obra continua. O trabalho continua, não desanime. Eu estive pregando esses dias lá em Senador Canedo. Um jovem falou assim, dizendo: eu queria, pastor Arnaldo, eu queria ter a força do pastor Souza. Eu não tenho força nenhuma. Quando eu vou pregar, eu vou diante do altar do Senhor e pergunto para Ele: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Se o Senhor quiser que eu fale de bênção, eu falo de bênção. Se o Senhor quiser que eu fale de conserto, eu falo de conserto. Eu não mudo mensagem, porque Jesus não mudou a fidelidade dele para comigo. Alamassuri Mikalamanaya. Eu não prego para agradar, eu prego para edificar e para levar pessoas ao conhecimento do agnósticos Deus. Coloque a tua mão no teu coração, meu irmão. Ah, se você soubesse, ainda tem uma longa caminhada. Decalai, menei, surianda, rebacalamahaias. Ainda tem mais. Ainda tem mais para a tua vida. Ainda tem mais para o teu ministério. Ainda tem mais para a tua saúde. Ainda tem mais para a tua família. O Deus da família nesta noite, aleluia, está aqui para abençoar o teu lar, o teu relacionamento, a tua saúde. Tem um casal que precisa vir aqui à frente, porque eu tenho que orar por vocês. Porque não está fácil, está difícil, mas não é impossível. E Deus quer abençoar a tua casa. O nosso adversário, ele quer destruir, mas Deus quer abençoar. Eu quero orar por esse casal. Vem aqui à frente. Pode vir, meu irmão. O nosso Deus, ele não erra. O nosso Deus continua o mesmo. Aleluia. O nosso Deus continua consertando aquilo que está quebrado. Aleluia. Isso. Vamos orar. Senhor Deus, ouça este gemido, Senhor. Ouça, Pai, o gemido do teu servo, o gemido da tua serva, Senhor. Sim, Senhor, colhe esta lágrima, de calamais, suíbe de calamarraias. Colhe esta lágrima, Senhor. O Senhor está, nesta noite, passando uma gota do seu sangue sobre uma vida aqui. De calamassuri me calamaná. Está sarando, está curando, Aleluia. está curando um coração angustiado, triste e abatido, que tem falado com o Senhor, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. O Senhor ouviu a tua oração, o Senhor ouviu as tuas lágrimas. Hoje vai ser um diferencial para a tua vida, para que tu saibas que eu sou Deus. Ainda hoje estarei tocando de calamassuri me calamanaya, no lugar onde tu me falaste, para que tu saibas que eu sou Deus, e que continuo falando com os meus, com a minha igreja, com a minha eleita. Hoje farei algo grande na tua vida. Alamassuri me calamanaias. Estou entrando eu com providência dentro do teu lar. Estou eu entrando com providência dentro desta casa, porque eu sou Deus. Me conheçam que eu sou Deus.
Conheçam aquele que salvou. Conheçam aquele que fala. Conheçam aquele que ainda cura. Conheçam aquele que ainda liberta. Conheçam aquele que ainda tem promessas. Conheçam aquele que ainda dá vida. Conheçam aquele que dá respiração. Conheçam a este que está aqui nesta noite para fazer uma diferença na tua história, na tua caminhada, na tua jornada. Deus eterno, Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, Pai justo e Pai celeste, se é para curar, cura, Jesus. Se é para curar, cura, Senhor. Cura, cura, Senhor. Como curaste a Carol, a esposa do irmão Marcílio, no dia que ela se dispôs, Pai, fazer aquilo que o Senhor mandou. O que o médico não podia fazer, o Senhor fez. E ela foi curada e está louvando o teu nome, Pai. Assim também nesta noite. Demanamassuri Mikalamanaia. Cura, Senhor. Cura, meu Deus. Cura teu filho e cura tua filha. Que haja milagre, que haja libertação, que haja renovação, que haja unção do alto sobre esta casa, e que o jugo seja despedaçado, e que o poder do Senhor seja manifesto sobre cada família. Pai justo e Pai celeste, renova, Pai, a fé, renova a esperança, renova a confiança, Pai querido. Pai justo, levanta a tua mão nesta noite. Levanta a tua mão. Levanta. Delai, Surimikai. O Senhor está derramando um bálsamo nesta noite aqui. Priscila, recebe para a tua vida. O Senhor manda te dizer, Priscila, ainda tem muito para caminhar. Não temas. Faz aquilo que o Senhor propôs para fazeres, porque o Senhor é contigo, mulher. Diz o Senhor dos exércitos. Alamassuri Mikalamanaia. Letícia, assim diz o Senhor para a tua vida, filha. Pensas tu que eu esqueço? Eu não esqueço do que fazem para a minha obra. Assim diz Deus. Continua firme confiando na minha promessa, porque eu sou o Deus que faço. Alamassuri Mikalamanaia. Vem aqui, meu irmão, você que está com a mocinha, vem aqui perto, você é sua esposa, vem aqui, venha vocês dois, isso, venha. Deus tem uma palavra para te dar nesta noite. Assim diz o Senhor para este casal, o Deus do impossível, o Deus que faz e não lança em rosto. Ele é o Deus que conhece todas as lutas que vocês estão passando e que está rodeando a sua casa. Nesta noite o Senhor desfaz toda obra de macumbaria e de inveja. Deus fala contigo, varão. Cuida do vaso mais frágil. Coloco eu na tua vida, diz o Senhor, a autoridade, a decisão. Mas cuida do vaso, porque é de barro, diz o Senhor. Estou eu entrando com providência, para que tu saibas que eu ouço oração daqueles que se humilham diante da minha presença, diz o Senhor teu Deus. Dedecai, Deus eterno, eu louvo o teu nome, Senhor, porque não a nós, mas ao teu nome nós damos glória. Eu abençoo teus filhos e tuas filhas, ó Pai, que vieram aqui na frente e que foram tocados pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra começa agora a fazer efeito em vidas nesta noite. Ela é um martelo que esmiuça a penha. Não existe nada que possa resistir diante da tua palavra, Senhor. Pai, abençoa teus filhos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, dá glória a Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor nosso Deus.